Meus irmãos, eu quero ler com vocês dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles se acha em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Lemos esse texto, agora eu vou ler um outro texto que, de fatos, 10 anos depois disso aqui, Filipenses, capítulo 1. Vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus irmãos, os períodos históricos, eles são divididos um tanto arbitrariamente. É difícil você marcar uma época e, em geral, o que caracterizava a época anterior permanece na outra. E, ao mesmo tempo, aspectos de uma nova época estavam
na época anterior. Então, é difícil. E nós temos um período na história que nós evangélicos, nós protestantes, temos uma visão muito acorde sobre a Idade Média. Então, falar para nós que a Idade Média foi a época de trevas, isso encontra ouvido benignos muito facilmente. Porém, a Idade Média, que é um período, grosso modo, do século V ao século XV, não foi um período tão negativo assim, por alguns motivos. Eu posso aqui destacar 2 motivos muito importantes. Um dos motivos foi justamente a invenção da imprensa com um tipo móvel. Foi no período da Idade Média, por volta de 1440, no final da Idade Média, os chineses já tinham feito algo parecido, mas não deu certo. Pegou mesmo com Gutenberg, que morreu falido, diga-se de passagem. Mas também há um outro motivo muito importante que nos qualifica a Idade Média como um período muito abençoado. É a invenção ou a instalação das universidades como nós conhecemos. As universidades mesmo surgiram a partir mais ou menos do século XII, do século XIII, e isso teve um progresso tão grande que no final do século XV nós já tínhamos na Europa mais de 75 universidades. E dentre elas, 3 se destacam com muito brilhantismo. Até hoje, a Universidade de Paris, que era tida como a árvore da vida para a seita católica romana, porque ali nós encontramos justamente aquela que dava a diretriz teológica para a igreja, e a sua grande ênfase era a Faculdade de Teologia. A Universidade de Bolonha, que até hoje é uma referência no estudo do direito romano, e a Universidade de Salerno também, que vai se especializar em medicina. Então, imprensa, universidade, isso nos mostra, por exemplo, que a Idade Média não foi um período perdido. Porém, algo que é notório nos estudos feitos, inclusive no campo da história, o final da Idade Média é marcado por um período de grande angústia e de grande carência espiritual. Há um historiador, o Huizinga, holandês, que nos fala de grande ansiedade. E essa ansiedade é entendida como o desejo de encontrar a paz com Deus. E quando nós vemos Lutero, no século XVI, com as suas angústias espirituais, na realidade, nem mesmo ele sabia que ele não estava sozinho. Na realidade, ele refletia a ansiedade de muitas pessoas. E este é um fenômeno curioso. Às vezes você pensa que só você sente aquilo, só você está pensando aquilo ou passando por aquela angústia, e há dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que têm um sentimento análogo. E foi o que aconteceu com ele. Ele vai descobrir que a reforma, que ele nem pensava nisto, na amplitude que teve, era uma carência natural do povo da sua época. No texto em que nós lemos, meus irmãos, nós encontramos uma declaração muito simples de um Deus soberano, de um Deus que cuida de nós, de um Deus de poder, justiça e sabedoria. Nós lemos o primeiro texto quando Paulo começa a igreja em Filipos. No segundo texto que eu mencionei, já temos 10 anos depois, a igreja instituída, e agora o apóstolo Paulo está preso. Ele recebe notícias da igreja, ele recebe donativos daquela igreja, que era uma das igrejas talvez mais doce do Novo Testamento. E ele preso, desejando voltar, mas não podia. O emissário da igreja, Epafrodito, adoeceu, a igreja soube, se angustiou com a doença de Epafrodito, e tudo isso levava a um clima de bastante angústia e ansiedade. No entanto, ele diz aqui no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero expor esse texto nesta noite sob esta perspectiva, sobre a boa obra da salvação. E o texto vai nos mostrar que esta boa obra da salvação, ela é iniciada por Deus. Foi Deus quem formou aquela igreja, foi Deus quem constituiu aquele povo,
Foi Deus que, desde a eternidade, já amava o seu povo e, no tempo próprio, de forma eficaz, poderosa, Deus o congregou. Porque a igreja, meus irmãos, de Deus, ela não pode ter outra origem senão em Deus. Porque a igreja é constituída por aqueles que confessam a Cristo. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. A igreja é constituída pelos nascidos de novo. E nós somos lavados e regenerados pelo Espírito Santo. Nós dependemos da palavra porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E é o Senhor que abre os nossos olhos para que possamos entender, não apenas intelectualmente, mas salvadoramente, esta palavra. E o que nós aprendemos aqui com esta igreja não é um caso isolado. Quando nós voltamos ao texto de Atos, lemos assim lá nos versos 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Observem, por que Paulo não foi para uma sinagoga, que era o seu hábito? É porque não havia sinagoga ali. E por que havia um lugar de oração e não havia sinagoga? É simples, porque pela tradição judaica, para que houvesse uma sinagoga numa cidade, era preciso que houvesse pelo menos 10 homens judeus. Então, devia ser um grupo pequeno de judeus que impedia a constituição de uma sinagoga. E poderia haver várias sinagogas, como em Jerusalém, que parece que havia umas 500 sinagogas. Então, a questão era populacional. Havia um grupo pequeno de judeus. Mas ali estavam as mulheres orando. E continua o texto. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Eu destaco duas coisas aqui de modo especial. É que Paulo pregava e essas mulheres escutavam com atenção. A ideia do texto aqui de escutar, é de onde vem a nossa palavra acústica, elas ouviam com atenção. Elas eram pessoas educadas. Poderiam não querer mais saber nada daquilo, mas ouviam com atenção. O segundo ponto é que o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A ideia de abrir é de abrir completamente. Vejam, então, a operação do Espírito de Deus. O sermão de Paulo não era efetivo em si mesmo, dependia da ação do Espírito Santo, e isto continua sendo até hoje. A efetividade da mensagem do Evangelho, da pregação, é obra do Espírito Santo. Se o Senhor não abrir o coração das pessoas, elas jamais entenderão a mensagem. Elas poderão até gostar. O Rio de Janeiro, isso já no início do século XX, consta que muitos intelectuais iam à primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro assistir o culto. Homens, inclusive, da academia de letras, academia, iam lá assistir. Por que eles iam? Porque eles gostavam de ouvir um grande pregador chamado Álvaro Reis. Não sei se algum homem daquele se converteu, não sei. Mas eles gostavam, literariamente, das Escrituras, e a Bíblia, literariamente, é belíssima. O livro de Ruth é belíssimo. A narrativa de Mateus sobre o nascimento de Cristo é magistral. O estilo de Lucas é surpreendente. O livro de Lucas se coloca estilisticamente como um dos livros mais bem elaborados da Antiguidade, o que coloca também como talvez o maior historiador de todos. Mas isto, belíssimo, nos deliciamos com isto, mas se o Espírito Santo não abrir o nosso coração, nós não vamos passar deste nível. Nós jamais entenderemos salvadoramente a mensagem. Peguemos um outro texto. Lucas 24, 2 discípulos estão no caminho de Emaús. Jesus ressurreto se coloca ao lado deles e começa a conversar com eles. E eles não percebem que ele era o Cristo ressurreto. E o texto vai narrar até um determinado momento que diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos
e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observem aqui, meus irmãos, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Algo muito importante aqui no texto é que a palavra expor é a mesma palavra para abrir. Pregar é expor, é abrir o texto. Eu estou abrindo o texto. Espero fazê-lo com fidelidade. E o Espírito abre o coração. Então, observem, eu não tenho poder nenhum para abrir o coração de ninguém, nem mesmo o meu. Mas a palavra de Deus é o instrumento ordinário que Deus usa para abrir o coração. Abramos o texto e Deus abrirá quando lhe aprouver o coração. Nesta mesma toada, vamos ver Jesus Cristo. Na sequência, ele está em Jerusalém. E ele, com os demais discípulos, mostra como as Escrituras se cumpriram. E o texto diz assim: então lhes abriu o entendimento, a mesma palavra, para compreenderem as Escrituras. O Senhor começa a mostrar tudo quanto dele está escrito, na lei, nos salmos e nos profetas. Eles conheciam aquilo tudo, mas não haviam percebido como o Antigo Testamento todo apontava para Jesus Cristo, e foi preciso que eles tivessem, meus irmãos, o seu coração aberto. E é isso que Deus fez conosco. E este é o método de Deus que permanece. Deus fala por meio da sua palavra, é Deus quem forma a igreja. Então, a boa obra de salvação começou historicamente ali em Filipos, quando Paulo foi chamado a pregar o evangelho, e aquela mulher se converteu, e mais tarde o carcereiro e sua família irá se converter também. Então, a boa obra da salvação, ela é iniciada por Deus. Um outro aspecto que eu destaco no texto sobre esta boa obra da salvação é que é pela graça de Deus. Observem o verso 2, voltando ao texto de Filipenses. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa salvação é pela graça. E esta salvação, ela começa com uma nova relação com Deus. Isso é que nos distingue, meus irmãos. Um dos pontos cruciais da Reforma Protestante foi a doutrina da justificação. É uma doutrina que tem sido pouco explorada hoje, provavelmente. Nós perdemos a compreensão que a questão toda não é se usamos vela ou não usamos vela, se temos santo ou não temos santo. A questão primeira não é essa. A questão primeira é a nossa volta a Deus. É a nossa relação com Deus. Quando nós, pecadores afastados, somos aproximados de Deus. E somos aproximados e somos recebidos não como justos, porque nós continuamos pecadores, mas nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Por isso já não há condenação para nós. E aqui Paulo, então, fala graça e paz. Ele pega a saudação comum aos judeus, ele pega a saudação comum aos gregos, e dá uma ordem teológica. Ele poderia dizer paz e graça, ou seja, eu estou falando primeiro aos judeus, mas ele coloca uma ordem teológica. Graça e paz, porque só pode haver paz se houver graça. E é pela graça que nós fomos reconciliados. Quando o apóstolo Paulo relata aos presbíteros de Éfeso, ele os chama em Mileto e relata o seu ministério, ele diz que passou aqueles 3 anos anunciando o evangelho da graça de Deus. Em Hebreus, vai nos dizer que o Espírito Santo é o Espírito da graça. Por que o Espírito é o Espírito da graça? É porque ele que aplica a obra de Cristo em nossos corações. Enquanto essa obra estiver fora de nós, não adianta. A obra de Cristo carece da obra do Espírito. A obra do Espírito pressupõe a obra de Cristo. Porque sem a obra do Espírito, a obra de Cristo não salvaria ninguém, porque ela não seria comunicada.
É preciso que o Espírito faça isso. Mas sem a obra de Cristo, o Espírito não teria o que comunicar, o que fazer. Então, há uma ação trinitária nesta obra, que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, a nossa reconciliação, a nossa paz com Deus, começa pela graça de Deus. Quando Pedro vai relatar ao concílio de Jerusalém por que ele pregou aos gentios, por que ele esteve na casa de Cornélio, e ele diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A graça de Deus é para todo pecador, e Deus opera eficazmente. Deus aplicará essa mensagem em quem Ele quiser. Isso não compete a nós anunciar o Evangelho a todos, o Evangelho da graça de Deus. E é por isso, mais tarde, que Paulo fala aos coríntios, que se julgavam muito grandes, muito importantes, ele diz: quem é Apolo e quem é Paulo? A igreja estava dividida, baixando Jesus Cristo ao nível de servos, dizendo: olha, quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Vocês são igreja porque houve um trabalho, e esse trabalho se tornou efetivo porque Deus concedeu a cada um ter esta fé, e a fé é um dom de Deus. Vocês certamente já devem ter lembrado do texto de Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a ideia de feitura não nos comunica, nós ficamos meio perdidos um pouco com a palavra, mas a ideia é de poema, é a mesma palavra usada para a arte poética de Aristóteles. Então, o que Paulo diz é que nós somos o belo poema de Deus. Deus nos constitui o seu povo. Deus nos santifica, e Ele vai nos refazendo, nos reconstituindo por sua graça, na imagem de Cristo Jesus. O brado de Paulo, já no final da sua vida, quando escreve 2 Timóteo, é este. Ele fala de Cristo dizendo que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A obra é de Deus, Ele começa esta obra. Esta obra é operada pela graça. A graça de Deus permeia toda a sua obra. E há um terceiro aspecto. Esta obra é completada por Deus. No Brasil, eu já vi reportagens antigas sobre isso, de pontes que começam e levam para lugar nenhum. Santa Catarina tem um lugar lá, São Francisco, que tem um pedaço de um viaduto, que o máximo que ele serve é para sombra de boi, porque não está um pedaço de um viaduto que não leva para lá, nem para cá. Eu já vou lá há 10 anos e nunca vi ninguém mexendo ali naquele viaduto. Uma obra inacabada, vamos dizer assim, usando de um eufemismo, que na realidade ela foi mal planejada ou com objetivos talvez escusos. Mas o fato é que nós podemos começar coisas e não acabar. Eu me lembro que uma vez eu queria escrever um artigo, isso tem uns 30 anos, e juntei uma série de livros. Depois de 10 anos, eu peguei os livros e guardei. Nunca escrevi o artigo, e até hoje eu me frustro com isso. O fato, meus irmãos, que no campo institucional ou pessoal, nós temos planos, alguns levados mais a sério, outros não. Não sei se acontece com vocês o mesmo que acontece comigo, de falar: nas férias eu faço isso, nas férias eu faço isso. Quando chega as férias, nem que tivesse 10 anos de férias, ou férias de 10 anos, daria para fazer tanta coisa que a gente reservou para as férias. As nossas obras, muitas vezes, não dão certo,
nós não conseguimos concluí-las. No entanto, o apóstolo Paulo está tranquilo, porque ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Deus não deixa a sua obra pelo meio do caminho. Aquilo que Jó vai constatar no final da vida, Deus não tem planos frustrados. Deus realiza a sua obra. Há um hino muito bonito, na igreja, o hino 316, que expressa bem isso. As traduções podem variar de inários, mas é mais ou menos assim: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. Eia, aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus inundar este mundo. Eu estou mudando um pouquinho o final da letra, que eu não lembro totalmente. Quando a glória de Deus este mundo inundar. É algo mais ou menos assim, a última linha do hino. Mas eu gosto da batida deste hino. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. E aqui Paulo preso, fragilizado, a igreja sendo perseguida. Isso fica claro no verso 29 do primeiro capítulo. Mas ele diz: olha, eu estou completamente em paz. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Porque a Trindade opera poderosamente em nossa salvação. Nós somos guardados, preservados pelo Deus triuno. E esse guardar e preservar é um guardar e preservar em santidade, porque Deus vai nos levando a um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. A palavra pedagogia está aí. Deus, em sua graça, é pedagógico. Deus pedagogicamente vai nos educando para que nós abandonemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos nesse século sensata, justa e piedosamente. É crescimento espiritual. Deus nos preserva, não estáticos, mas em nosso crescimento. E esta obra, meus irmãos, foi iniciada na eternidade. Vocês observem que há pouco eu falei, olha, historicamente começou ali, Paulo chegando em Filipos, mas a obra é uma obra eterna. Nós não temos na Escritura nenhum texto específico que fale de todos os elementos da salvação. Talvez o texto mais completo, em termos de esboço, seja Romanos 8, 29 e 30. Esse texto nos lança de eternidade a eternidade. Olha o que Paulo diz lá. Porquanto aos que de antemão conheceu. Percebam que o conhecimento de Deus nas Escrituras geralmente se refere a um conhecimento relacional e de afeto. Deus conhece o seu povo. Deus não conhece o ímpio. É muito interessante isso. Paulo diz que o firme fundamento permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E o caminho do justo? O caminho do justo será bem sucedido. E do ímpio? Perecerá. Nos últimos tempos virão os falsos mestres, dizendo: Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Então, o conhecimento de Deus, reparem, Deus, claro que Ele conhece todas as coisas, porque Ele é o Senhor de tudo, mas o conhecer é guardado para uma relação afetiva. Os que de antemão conheceu, Deus já nos conhecia na eternidade. Eu acho isso maravilhoso. Deus já nos conhecia na eternidade no sentido afetivo. Aí eu poderia cantar um outro hino: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irrompera ao céu o manto criador. Meu Deus, que amor, meu Deus, que amor. Voltemos a Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O grande objetivo da vida cristã é que sejamos assemelhados a Cristo,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Paulo sai da eternidade e agora entra na escala tempo, na nossa dimensão temporal. Ele diz, a esses que predestinou, a este ele também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E agora Paulo sai novamente da dimensão tempo e invade a eternidade. E aos que justificou, a esses também glorificou. De eternidade a eternidade. Há uma lógica perfeita em Paulo. Porém, há uma questão gramatical difícil aqui. Porque ele fala de glorificar no passado, e nós não fomos glorificados ainda. Percebam? Há todo um processo, e quando chega no futuro, ele poderia dizer, aqueles que ele justificou, a esse ele glorificará, mas ele coloca no passado. Por quê? Porque Deus cumpre os seus propósitos. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. Eu posso falar do futuro como posso falar do passado, porque Deus prometeu para o futuro, e eu espero. E só pode haver uma esperança genuína partindo de uma promessa. E Deus nos garante a salvação. Ninguém nos arrebata da mão de seu Filho. Ninguém pode impedir a concretização do propósito, da determinação de Deus. Então, ele vai glorificar, mas eu posso dizer, ele já glorificou. Aquele que começa a obra, conclui a obra, até o dia de Cristo Jesus. E ele vai nos acompanhando assim, meus irmãos, por meio da educação cristã, por meio das provações, ele nos sustenta, ele nos leva à maior maturidade, ele vai nos guardando, cuidando de nós, em momentos difíceis ele nos consola, ele nos disciplina, nos açoita, mas tendo sempre um fim em vista. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. E Deus vai agindo assim, processualmente, nos guardando conforme Ele faz, conforme o seu propósito eterno. Algo que tem me impressionado já há alguns anos, eu tenho pesquisado sobre isso, a evolução de embalagens em nosso país. Eu me lembro que há 45 anos, quando eu comecei a comprar livros, os livros de fora do país vinham muito bem embalados, com embalagens que você nunca via aqui. E o aumento de vendas pela internet, e-commerce, então essas coisas todas tiveram que fazer que esta área ampliasse. Então, hoje, você compra, pode ser que nem todos confiem, mas certamente alguém já fez isso, comprou uma geladeira pela internet, computador, notebook, televisão, e elas chegam, e uma tentação para a gente, vocês não espalhem não, mas uma tentação é guardar aquelas embalagens, né? Dá uma pena jogar fora aqui, aqueles encaixezinhos, bonitinho e tal, e você, um dia eu vou usar, até que um dia você joga tudo fora, porque não tem utilidade maior, senão daquela compra específica. E as embalagens são muito bem feitas. E o produto, em geral, chega muito bem preservado. Eu penso nisso para falar da Trindade. A Trindade, ela nos envolve de tal forma que nós chegaremos seguro ao dia de Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus em 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos a Deus pela mediação de Cristo, mas é o Espírito que nos conduz à porta. É o Espírito que intercede por nós, nos ensinando a orar. É Cristo que intercede por nós junto ao Pai. E há uma Trindade bendita, harmoniosa, atuando em favor de nossa salvação. Perceba, então, porque Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não confiava na fé simplesmente dos filipenses, na fortaleza deles. Não, nada disso. Ele confiava no poder de Deus.
Eu quero concluir, meus irmãos, apresentando apenas algumas considerações finais que eu estou chamando de atitudes dos salvos. No caso, quais devem ser as nossas atitudes? A primeira delas que eu destaco, meus irmãos, é a atitude de ação de graças. Observem o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo não recordava tudo, mas o tudo que ele recordava, ele dava graças. A sua lembrança era, obviamente, seletiva, positivamente seletiva. Ele dava graças a Deus. Percebam, nós estamos falando da igreja de Deus. Dar graças a Deus porque nossos irmãos foram congregados. Outros serão alcançados por meio desta mesma mensagem. Devemos agradecer a Deus. Uma outra atitude que devemos ter também é de intercessão. Nós falamos pela manhã do Pai Nosso, do Pão Nosso, que é uma oração intercessória. Observe o verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Meus irmãos, o apóstolo estava preso e ele lembrava da igreja. Ele conseguiu ultrapassar os seus limites mais imediatos, que eram as suas necessidades, as suas carências. O cuidado, meus irmãos, e a manifestação e a manutenção de Deus não significam que nós não devemos orar pelos nossos irmãos. De uma forma que escapa à nossa compreensão, o cuidado de Deus, a providência de Deus, envolve as nossas orações. As nossas orações fazem parte do cronograma do reino de Deus e do cuidado de Deus. Paulo orava pela igreja. Devemos, então, orar pelos nossos irmãos que também foram alcançados, dar graças e interceder, porque eles enfrentam lutas, como nós enfrentamos, às vezes maiores, às vezes menores, mas são lutas, todos nós somos suscetíveis a isso. A terceira atitude que eu destaco aqui, meus irmãos, é de proclamação do Evangelho. Vejam o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que a igreja perseverava no Evangelho? É porque ouviu o Evangelho, conheceu o Evangelho. E como é que ela conheceu o Evangelho? Porque foi lá o apóstolo pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, a nossa atitude para com Deus, o Deus que nos garante a salvação, é de anunciar a redenção em Cristo. É anunciar a graça de Deus. É anunciar a misericórdia de Deus para com todos aqueles que se arrependerem. A proclamação do Evangelho. Uma outra atitude, meus irmãos, que eu destaco, é de cooperação. Voltando ao verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. A igreja ouviu o Evangelho e cooperava. Mas não era uma igreja movida a campanhas. Ela era movida por uma atitude contínua, desde o primeiro dia até agora. 10 anos se passaram e a igreja continuava servindo ao Senhor. A igreja de Filipos é uma grande testemunha de um amor, de uma cooperação, de uma fraternidade. A palavra cooperação aqui está associada à palavra comunhão, união. A igreja cooperava porque ela estava unida, constantemente unida. Ela orava pelos crentes, ela dava graças a Deus, ela pregava o Evangelho e ela cooperava. Eu quero apresentar uma última aplicação, ou última resposta nossa para este fato. É uma firme confiança em Deus. Verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. As situações podem ser adversas, são impensáveis, como foi o caso de Abraão, e Sara acreditou menos ainda. A promessa de Deus. Deus tem os seus caminhos, os seus métodos, que são sempre condizentes com a sua grandeza, com a sua majestade, com a sua santidade, mas isto escapa a nós muitas e muitas vezes, mas podemos confiar em Deus. Não confio em minha fé, eu não confio em minha firmeza, eu confio em Deus, que a despeito de nossa fragilidade,
A despeito, por vezes, de nossa fé tão pequena, a ponto de pedirmos a Deus que aumente a nossa fé, como os discípulos pediram, nós confiamos em Deus, firme confiança em Deus. E é nesta certeza que Judas conclui a sua carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Isso me assusta um pouco, apresentar imaculados diante da sua glória. Você já recebeu alguém que foi à sua casa para conhecer algo que você fez? Seu filho, a sua esposa, seu marido, olha, ela é uma excelente cozinheira. E naquele dia o prato dá errado. É algo terrível. Uma vez eu fiz um portãozinho para minha filha não cair. É uma história meio longa que eu não vou contar, mas um portãozinho para ela não cair no degrau. Portãozinho, eu fiz um curso de aprofundamento em marcenaria, de 2 horas o curso, e fiz um portãozinho e teve um culto na minha casa, um presbítero lá, e eu falei, senhor Arruda, olha o portãozinho que eu fiz. Aí ele falou, dá para perceber, dá para perceber. Era um portão de teólogo, deve ser uma coisa terrível. Para mim era perfeito. Mas voltemos à ideia de, naquele dia, dar errado. Eu gosto muito de fazer bolo. Mas tem dia que não dá certo. E se for alguém na minha casa comer um bolo, ou um munguzá, só o pessoal do Nordeste que sabe, né? Comer um munguzá no inverno é muito bom. Mas naquele dia pode dar errado, você vai ficar cheio de desculpas. Gente, olha, hoje não sei o que aconteceu. Alguém mexeu, alguém abriu esse forno antes da hora, por isso que o bolo ficou solado, etc. Agora pensem, Jesus Cristo vai nos apresentar com exultação ao Pai? Olhemos para nós mesmos. Nós somos pecadores, nós somos capazes de coisas terríveis. Mas o texto está dizendo, ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. O Senhor Jesus Cristo vai nos apresentar com exultação diante do Pai. O Senhor que é perfeito diante do Pai, que é santo, tão santo como Ele. Mas Ele vai nos apresentar com alegria e sem desculpa. Ó, esse pessoal aqui é meio fraquinho, mas, Senhor, também foi o que deu para arranjar. Esse povo aqui era muito difícil, teimoso. Não, com exultação e diz mais, imaculados, sem mancha. Diante da sua glória. Vai ser num cantinho escondido, não. Diante da glória de Deus, que lança a luz sobre todas as coisas, as manchas imperceptíveis a nós aparecem, nós estaremos imaculados. Eu creio que vocês lembram de um hino antigo, eu não lembro o início dele, mas dizia assim, mas pela graça de Jesus eu lá estarei. É isto, pela graça de Jesus eu lá estarei. E ele continua dizendo mais ainda, nesse mesmo texto, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, amém. É este Cristo, que trabalha em harmonia com o Espírito Santo e com o Pai, Ele nos apresentará, finalmente, imaculados diante da glória do Senhor. Portanto, confiemos em Deus. Estou plenamente certo que esse Deus é poderoso para completar a sua obra, a obra que Ele iniciou. Vivamos, então, pela graça, em obediência ao nosso Deus, e Ele nos guardará, e Ele nos levará em segurança. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, neste instante? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é maravilhosa, ela provém de Ti. E essa palavra nos alimenta, nos consola, nos admoesta, essa palavra nos disciplina e ela também nos restaura.
E hoje ouvimos uma palavra de edificação, de confiança, de paz em Ti. Ratifica, Senhor Deus, esta mensagem em nossos corações. Que isso nos leve a Te servir com honradez, com dedicação, aprendendo a agradecer-Te por todas as coisas, inclusive pelos nossos irmãos, que também foram alcançados por esta graça, que aprendamos a interceder por todos, que possamos ser cooperantes, Senhor Deus, na Tua obra, no Evangelho, que possamos confiar em Ti sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tu és o Senhor da história, mas Tu és, Senhor, também das circunstâncias. Como diz o poeta, acasos para mim não haverá. E, de fato, o que nós chamamos de acaso, muitas vezes, Senhor Deus, de forma tão materialista, isto faz parte do Teu governo, que nós não alcançamos, mas sabemos que Tu nos ama e que Tu cuida de nós. Que esta certeza, Senhor Deus, possamos levar para os nossos lares, guardados por Ti, e que isso se manifeste em nossa vida de devoção, de fidelidade a Ti, buscando sempre em todas as coisas a Tua glória. Nós somos o Teu povo, desde a eternidade, e na história Tu tens realizado isto. A Ti, toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor da glória, Jesus Cristo, a quem oramos. Amém.